aí, pessoal, aqui é o Vitor e tá começando mais um Tauricast. Hoje a gente vai entrar em um universo que ainda não exploramos muito por aqui. O mundo da engenharia, da construção e dos bastidores que existem por trás de cada obra que transforma uma cidade. Antes da gente começar, vocês já sabem que a gente tem a Machi como a nossa principal patrocinadora aqui do podcast. É o restaurante de comida coreana Machi Soyo. Quer experimentar essas delícias? Acesse o QR Code que está aparecendo aí na tela ou entra no machisoyo.com.br e vai lá realizar o seu pedido. Para vocês que estão assistindo e escutando a gente, tem cupom de desconto exclusivo do Tauricast, Tauricast 10 nos pedidos acima de R$57. Olha só que maravilha. Mas é só no site deles, no iFood e na Kita não tem cupom exclusivo nosso, tá bom? Aí você não consegue, mas consegue pedir lá. Fica à vontade para você pedir onde quiser, mas se quiser usar o cupom do Tauricast, Tauricast 10, nos pedidos acima de R$57, vai lá experimentar essas delícias da culinária coreana. Indico muito, ó. Pega o frango, pega o triângulo de queijo, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E ó, adiciona lá que vocês querem o molho de alho, que é uma delícia. Acesse o QR Code ou machisoyo.com.br. Bora agora de vez para o nosso convidado. Nosso convidado é engenheiro civil, construtor e incorporador que atua com construção civil, reformas, regularização de imóveis, obras públicas, manutenção predial e desenvolvimento de projetos. Mas o papo hoje vai muito além de cimento e concreto. Vamos falar sobre empreendedorismo, os desafios de crescer e conquistar credibilidade, sendo jovem em um mercado tão exigente, os erros que muita gente comete ao construir ou reformar e como funciona na prática uma engenharia pensada em 360 graus. Hoje é dia de Tauricast com o Kaique Martins. E aí, Kaique, tudo bom? Tudo bom, Vitor, prazer. Vamos começar, né, nosso... Bora, cara, vai ser incrível. A gente não trouxe nenhum engenheiro aqui ainda. Já trouxemos arquiteto, mas engenheiro não. Primeira vez. Então é hoje. Tá difícil, né, encontrar engenheiro, né? Hoje a galera não tá mais na área, né? Ou tá no banco, ou tá fazendo qualquer outra atividade. Entendeu? Então, eu acho que foi isso mesmo. Porque em 3 anos não, 2 anos de podcast, 3 temporadas, nunca veio um engenheiro, entendeu? É isso. Olha, tem um clássico que a gente começa o Tauricast, que é: em que momento você escolheu engenharia civil? Como é que foi isso? Cara, eu falo que é o seguinte, acho que a engenharia que me escolheu, na verdade, né? Eu comecei muito novo, eu comecei na faculdade com 17, né? Meu primeiro ano inteiro da faculdade eu tinha 17, então fui fazer 18 anos no final do primeiro ano. Então, eu acabei escolhendo engenharia porque eu gostava muito de cálculo, muito de contas e tudo mais. Eu era muito bom em matemática, física no colégio, e aí eu fui para a área da engenharia. Quando eu comecei em engenharia, eu não sabia qual área que eu ia fazer, se era mecânica, civil, mecatrônica, o que era na época. E na época estava muito alto a mecatrônica, todo mundo fazia mecatrônica, produção e tudo mais. Aí eu comecei a faculdade em 2011, né? Me formei em 2015. E aí, no meio da faculdade, ali, tudo mais, eu comecei a estudar, e aí eu me interessei mais pela civil, porque tinha mais matemática do que física e química. Entendi. Eu era muito ruim em física e química. Eu era muito bom em matemática. E aí, a gente escolhia só no segundo ano, no quinto semestre, 2 anos e meio, a gente escolhia a especialização. E aí eu comecei a me interessar mais por civil, e aí foi quando eu comecei a estudar civil. Foi a minha escolha naquele momento. Entendi. E aí, bom, a gente fazendo o roteiro e tudo mais, tu colocou que, tipo, tu começou muito novo e aí enfrentou, tipo, preconceito comum da área, que é a idade. Eu acho que, na verdade, todo mundo, viu, gente? Vou te falar, eu tô como supervisor aqui na empresa e, cara, eu tenho 27 anos. E você tá no cargo de supervisor, de liderança, não é fácil, tá? É complicado. E aí a galera, às vezes, né, só por conta da idade, e aí eu morro com aquela frase de, tipo, você fala alguma coisa, não, mas, pô, eu sou mais velho que tu, eu sei mais coisa e tal. Cara, normalmente não sabe, não, tá? E tá tudo bem ser mais velho e também não saber, ser mais novo e saber. Bom, como é que foi isso? Em que momento que, tipo, tu percebeu que, peraí, eu vou ter que, tipo, provar tudo que eu sei só por ser jovem, as pessoas ficarem tipo, ai, você é jovem. Tá, então vamos lá. Eu não comecei direto quando eu saí da faculdade, né? Quando eu saí da faculdade, eu me formei em 2015.
Então foi a época que estava Lava Jato, estava tudo mais, então não tinha área para engenheiro civil, pelo menos, não tinha, né? E aí eu fui trabalhar com outra área na época e tudo que eu tinha de ideias de inovação, alguma coisa para fazer diferente, ou seja, uma planilha, ou seja, alguma coisa que era diferente do dia a dia do pessoal que estava ali trabalhando, nada era aceito. Tudo que eu passava falava, pô, vamos fazer assim dessa forma, a gente consegue ganhar tempo, consegue economizar alguma coisa aqui e tudo mais. Tudo que eu passava de informação, nada era aceito. Geralmente era uma pessoa que era mais velha, falava assim, faço isso há 30 anos, você é um moleque, você acabou de chegar agora. E aí o que aconteceu? Eu comecei a pegar meio que, não um ranço, mas eu comecei a ficar incomodado. É óbvio, sim. Eu comecei a perceber que aquilo não era pra mim, entendeu? Apesar de ser muito novo, não ter experiência, mas eu sempre pensei diferente. Quero fazer as coisas diferente, quero introduzir alguma coisa diferente. Em todas as minhas ideias, tudo que eu tentava implementar na empresa dos outros, que eu trabalhava para os outros na época, nada era aceito. E aí eu fiquei com essa pulga atrás da orelha. Por que eu não posso fazer diferente? Por que eu não consigo fazer as coisas diferentes? É óbvio, quando você é muito novo, você não tem resultado. Então ninguém te escuta, ninguém te dá motivo para tentar fazer diferente. Então, eu demorei até para conseguir implementar as minhas ideias, conseguir implementar as coisas diferentes que eu queria executar no meu dia a dia. E por ser muito novo, ninguém te dava moral, ninguém te escutava, então eu enfrentei os mesmos problemas que todo mundo enfrenta. Você tem 27, você está como supervisor, com 27 eu já era dono de empresa, né? Hoje eu tenho 32, mas com 25 também eu tentava fazer as coisas diferentes e não me aceitavam. Então isso é um processo, e é claro que é um amadurecimento, você vai errar, você vai acertar, você vai muito mais errar do que acertar, só que quando você acerta, aí os teus resultados falam por si só. Então quando você chega num local com resultados, as pessoas te olham diferente, falam, pô, me chamam até hoje de menino, né? Eu tenho 32 anos, me chamam até hoje de menino. Apesar de eu ter 10 anos de formado, alguns lugares que eu vou, como a gente está falando de engenharia, né? A engenharia é muito de pessoas mais velhas. Então, tem engenheiros que têm 30 anos de experiência, eu tenho de vida, entendeu? Que ele tem de experiência na área. Só que, por eu ter resultado, que às vezes eles não alcançaram esses resultados, então, eles me dão credibilidade. Eu tenho essa visão diferente do aspecto deles. Como eu te falei no começo, tem muitos engenheiros que não estão na área. Eu me formei muito novo e acho que da minha turma, se tiver na área de engenharia, deve ter 5, 6. Nossa. E se formou mais de 100 na época, entendeu? Uns foram para outras áreas, aí alguns entraram em prefeitura, são fiscais de obra, uns 2, 3 que eu conheço, que eu falo ainda. Outros tentaram empreender, mas tem um negócio muito pequeno, entendeu? Não conseguiram expandir. Então vai muito de perfil para perfil. É o que eu falo, para você empreender hoje no Brasil, você tem que conhecer muito mais do que a tua área de ocupação. Você tem que conhecer finanças, RH, você tem que conhecer sobre pessoas, sobre talentos. Você, como está num cargo de supervisor, você tem que conhecer muito mais do que a tua área vai te exigir. Né? Então, acredito que é muito isso. Né? Para você ser dono de um negócio, é muito mais do que só lidar com a tua área de ocupação hoje. Né? Então, mas aí a gente entra num negócio que é muito louco, né? Você precisou, você me corrige se eu tô certo, então você precisou ter a sua empresa, aplicar as suas ideias para essa galera mais velha ver os seus resultados e falar, não, peraí, ele é bom, vamos ali seguir, ou vamos usar de exemplo, ou vamos trabalhar com ele. E aí, quando você tava numa empresa de outra pessoa, que você poderia ter aplicado todas as ideias, não rolou só por ser jovem. Por ser jovem e por nunca ter feito algo relevante. Eu vou te dar um exemplo. Como você não tem espaço para você crescer, você não tem espaço para dar a tua opinião, dar a tua ideia, sempre tem alguém acima que dá a canetada final, então a tua ideia não vai para frente. Então, como ela não vai para frente, eu tive que pensar alguma coisa diferente. Tá, tudo bem, minha ideia não está sendo aceita aqui. Então, o que eu faço? Continuo nessa empresa, sigo ela, sigo os padrões de quem está acima de mim, faço o que tem que ser feito, ou eu pego minhas coisas, né, aquele ditado, né, os incomodados que se mudem. Né? Então, aí eu me mudei e comecei meu próprio negócio, e aí as ideias que eu tinha que não eram aceitas, eu comecei a implementar e comecei a dar sequência nas coisas, né, como eu queria que fossem feitas em qualquer outra empresa, entendeu? Sim. E, bom, você tocou também nesse assunto, queria trazer. Por que você acha que, tipo,
tem pouco engenheiro, ou a galera que formou contigo não tá na área? O que você acha que tá ali o problema? Cara, opinião sincera, né? Minha opinião sincera. As pessoas têm muito medo, né? As pessoas têm muito medo. Ainda mais no Brasil, né? Tem muito medo de arriscar, de começar um negócio próprio, né? Eu comecei um negócio sem dinheiro. Eu comecei sem dinheiro só com atitude, querendo fazer diferente, né? A galera não, a galera quer começar um negócio, mas antes ele quer ter 50, 100, 200 mil guardado. Porque se der errado eu consigo segurar casa, filhos. Eu não tinha nada, né? Eu me formei muito novo, então eu não tenho filhos, né? Até hoje eu não tinha filhos, eu morava com a minha mãe, né? Apesar de não ter luxo total, eu também não tinha carro, eu comecei sem carro. Eu fui comprar meu primeiro carro depois que eu estava já trabalhando já e tudo mais, né? Então eu não tinha luxos, eu morava numa casa que eu não tinha luxos, mas eu também não passava fome, mas eu também não tinha como, né, ter recursos, captar recursos. Sempre ajudei muito em casa, tudo mais, né, minha mãe e tal, com as contas e tudo mais. Mas eu não tive medo. A galera tem muito esse receio, tem muito esse medo de começar, de empreender, de tentar quebrar a cara, porque você vai quebrar mais cedo ou mais tarde. Você vai errar mais cedo ou mais tarde. As pessoas têm medo de errar, têm medo de tentar recomeçar, tentar fazer as coisas diferente. Eu não tive esse medo. Então a engenharia, infelizmente hoje, se a gente for no mercado de trabalho, você não tem tantas vagas para as pessoas, né? Porque a gente tem... É a mesma coisa que está acontecendo na medicina. Você tem mais profissionais do que vagas. Então, ou seja, para você encontrar um trabalho, se você não tem uma base forte numa empresa, você não vai conseguir crescer, você não vai achar um trabalho, né? Então, a galera que está se formando hoje, que não tem... não consegue entrar já cedo no mercado de trabalho, não consegue dar sequência na engenharia. Aí tudo bem, a gente vai empreender. Só que aí acontece o que eu te falei, né? Tem que ter, não pode ter medo, tem que arriscar, tem que tentar, tem que estudar. Aí você vai ter que ter uma aptidão um pouco maior, que você não tem que conhecer só de engenharia, tem que conhecer de outros setores, outras coisas. E a galera não quer estudar, essa é a verdade, entendeu? É a mesma coisa, você é muito bom em uma coisa que você faz, só que para você ser um empreendedor, você tem que conhecer de coisas que você não domina. E a galera às vezes não quer estudar, não quer aprender, tem preguiça, na verdade, de procurar conhecimento, procurar um bom mentor, uma pessoa que vai te indicar coisas, vai te indicar caminhos. Então, não é para qualquer pessoa, né? A parte do empreender. Tem que ter coragem, né? Tem que ter coragem, tem que tentar, né? Tem que ter essa vontade. E a galera hoje, quando a gente acaba vendo, não tem. E o mercado de trabalho hoje, infelizmente, ele não te proporciona ter essa quantidade de pessoas que a gente tem formadas, né? Entendeu? Então, fica mais difícil na parte da engenharia por conta disso, né? Entendi, mas assim, eu vou trazer uma provocação, tá? Você não acredita que a internet e um pouco da fantasia pode atrapalhar as pessoas a pensarem, não, tá, eu vou empreender, chega lá e aí pode acabar quebrando a cara por alguma coisa. Tudo bem que você trouxe, estudar, não só conhecer da sua área, tudo mais. Mas você não acha também que tem um pouco dessa fantasia? Porque assim, você disse uma frase que todo mundo que é empreendedor no Brasil vem e fala aqui no Toricast. Empreender no Brasil não é fácil. Dá até pro social media pegar de cada episódio que a gente tem, fazer um compilado de cada empreendedor que vem aqui falando a mesma frase. E aí você não acha que a internet pode fantasiar um pouco essa galera meio guru que tenta fazer também um dinheiro fácil? Cara, não acho que fantasia, a internet não é fantasia. Eu acho que a internet ela veio para facilitar a vida do empreendedor, porque hoje você tem muito mais conteúdo e conhecimento do que era lá atrás. Na época que eu comecei a empreender lá atrás, a gente não tinha, o YouTube não era forte, a gente não tinha essa parte de mentoria, né, na verdade. Então, na minha visão, tá? Talvez eu esteja certo ou esteja errado, tá? Mas na minha visão, a internet ela veio para melhorar, ela veio para atualizar os profissionais que às vezes lá atrás não conseguiam ter uma base de conhecimento. Só que a partir do momento que você introduz, que você passa esse conhecimento para uma ampla camada de pessoas, só vai se destacar o cara que é diferente, o cara que faz as coisas diferentes, o cara que entrega acima do esperado. E muitas das vezes a gente é treinado, na verdade, para fazer sempre o básico.
Sempre entrar horário X, sair no horário Y, fazer as coisas da forma como tem que ser feita. É diferente você pegar uma pessoa que pensa fora da caixa, uma pessoa que quer fazer diferente, quer ficar passar do horário, quer mudar o conceito, quer colocar o que às vezes ela pensa de diferente. Então, até hoje, e às vezes por conta da idade, as pessoas também não dão credibilidade. Então, até hoje, a gente enfrenta esse problema. Entendeu? Às vezes tem locais que eu vou também que as pessoas me julgam também. Às vezes por ser novo, às vezes, enfim, por N fatores, né? E tá tudo certo, entendeu? Eu não tenho esse medo de julgamento. Eu tenho que fazer o que tem que ser feito, eu tenho que mostrar os resultados que tem que ser mostrados, entendeu? Agora o resto, cara, se a pessoa pensa bem ou mal de mim, quer falar bem ou mal, é problema da pessoa, entendeu? Exatamente. Bom, você falou de estudo. E aí você teve a oportunidade de estudar fora do Brasil por 1 ano. Você foi pra onde? Eu fui para os Estados Unidos. Legal. Você ficou em que lugar? Cara, eu primeiro comecei em Minnesota, né? Nossa, que legal. Você... Totalmente diferente. Mano, né? muito da hora. Totalmente diferente. Comecei primeiro em Minnesota, fiquei 1 ano lá, né? Não 100% em Minnesota, né? Cara, e a galera fala difícil mesmo? É um inglês mais difícil? Porque eles falam rápido, não fala? Tem sotaque também, ou você achou de boa? Tem, não, é bem carregado. Eu já tinha estudado inglês no Brasil, sim. né? Quando eu cheguei lá em Minnesota, eu percebi que meu inglês que eu estudei aqui eu não sabia nada. Não sabia nada. Então eu demorei até para pegar os slangs, né? As gírias, né, que eles falam. Eu demorei até para entrar no meio do percurso, né? Então, mas em 3 meses, como eu só falava inglês era todo dia, porque você não tem brasileiro, você não tem nada em Minnesota, em específico, é muito frio, né? Que é muito próximo do Canadá, próximo de Chicago ali e tudo mais. E aí eu peguei muito rápido o inglês. 3, 4 meses eu já estava falando praticamente fluente. E aí depois eu completei 6 meses em Minnesota, aí eu saí de Minnesota e fui pra Flórida, por conta do calor, por causa do clima e tudo mais. Eu ia falar, nossa, saiu do frio pro calor, né? Exatamente. Foi isso que eu queria fazer, né, na verdade, porque morar no frio é muito ruim. São só pessoas que estão acostumadas culturalmente e tudo mais. Sim. E aí, bom, você foi estudar o quê, exatamente? Cara, na época eu fui estudar um curso de gestão, tinha nada a ver com nada, na verdade. E aí eu tava na internet, eu tava num trabalho que eu não gostava, comecei a estudar e achei um curso legal, falei, vou, né? Tipo, tô fazendo nada aqui no Brasil, entendeu? Enfim, eu fui, na verdade era para ficar 6 meses, eu acabei meio que estendendo para ficar no total 1 ano, né? Mas aí o curso que eu fiz não gostei, entendeu? Eu estudei em inglês também, me aperfeiçoei e aí estive em obra lá também, né? Então aí eu consegui entender as diferenças da obra de lá para as obras daqui e ver a diferença da mentalidade da galera de lá era completamente diferente eu ia daqui. te perguntar sobre isso. É totalmente diferente. Lá eles pensam por semanas. Aqui às vezes a gente monta um cronograma por semana e às vezes não acaba dando certo. A gente tem que montar às vezes 15, quinzenal, mensal. Né? Então até os próprios pagamentos da galera eles pensam muito por semana, né? E tudo mais. Então é uma mentalidade que é completamente diferente lá trazendo pro Brasil, né? Em questão de obra, né? Falando de obra. Entendi, né? sim. Não, mas bora falar porque eu já ia entrar nisso já. Antes da gente entrar em obra, eu vou fazer um patrocínio, tá bom? Rapidinho. Com Pessoal, vontade. vocês já sabem que a gente tem a Fitofórmula. Ui, calma aí. Como a nossa patrocinadora aqui do podcast as fórmulas chinesas da medicina tradicional chinesa. Quer saber mais? QR Code está aparecendo aí na tela. Ou entra no fitoformulanatural.com.br. Vai lá conhecer as fórmulas. Esse aqui, ó, é gotas. Aí tem a cápsula. Tem o chá pet, o chá infantil. Para todo mundo de casa dá pra, usar as fórmulas chinesas. Vale lembrar que a gente sempre indica você procurar um prescritor das fórmulas, tá bom? Então acessa aí guianaturalsaude.com.br e lá você acha o prescritor mais perto da sua casa. Não encontrou? Não tem problema, tem vários que atendem de forma online. E aí depois ele vai prescrever, aí você vai lá no site da Fito para ter uma vida muito mais natural com a Fitofórmula, tá bom? Acessa aí os QR Codes. Nosso outro patrocinador é a Taori Marketing, a agência de marketing que você precisa para alavancar o seu sucesso digital. Na Taori Marketing tem vários profissionais para trabalhar junto com você. QR Code está aí na tela, tá bom? Acessa aí, o site está em construção. Já ele vem, então, a galera da Taori Marketing, tá na hora desse site sair, né? Vamos combinar. Então acessa o Instagram por enquanto, e aí lá tem o WhatsApp para você chamar o atendimento publicitário. Ou você pode vir realizar o seu evento, gravar a sua aula, seu curso, seu podcast, transmitir o seu evento ao vivo, ou o seu podcast ao vivo diretamente aqui do Espaço Taori, onde a gente está gravando, que é o auditório da empresa.
que a Tauri Marketing cuida de toda a gestão. Acesse aí o QR Code ou entra no spacotauri.com.br. Olha lá, o site do Espaço está no ar e tá lindo. Tá vendo? Então eu fico no aguardo do site da Tauri Marketing, tá bom? O do Espaço tá no ar. E aí você vai lá ver tudo que você consegue fazer com o Espaço Tauri, com a agência de marketing. Acesse aí os QR Codes ou entra na descrição que tem o link de todos os patrocinadores que a gente falou aqui pra vocês, tá bom? Bom, bora de vez entrar sobre obra. Porque assim, a gente vê lá, a obra bonitinha, ela toda pronta. Vou te falar, eu tenho pavor de obra. Eu acho que eu não serviria para ser engenheiro, uma que eu tenho ansiedade. E aí o arquiteto ia montar o projeto, eu ia querer no outro dia que estivesse pronto. Eu já ia ter ansiedade. Então pra mim já não dá aí. Outra, pavor de poeira, tudo isso, construção, não é comigo. Então, por isso que uma das coisas que... Eu tô falando isso, mas eu sou horrível em matemática. Tá? Não é também só por conta disso. Então por isso que eu fui pra comunicação. Mas, cara, a gente vê lá a obra toda pronta, bonitinha. Nem imagina todos os BOs que tem de fazer uma obra, né? Bom, a gente chama de BO. Pra você talvez não seja um BO, é óbvio, né? Bom, vamos lá. Eu quero começar primeiro com isso. Eu quero fazer uma obra, né? Construir ou reformar. Qual é o primeiro passo? Bom, primeiro você tem que ter o local, né? Primeiro o local, é ótimo. Né? Vai construir ou reformar, você tem que ter o local primeiro, né? Se você não tem ainda, né, no caso de construção, na verdade, a gente geralmente faz um mapeamento, né? Mapeamento para saber, quero construir do zero, não tem o terreno, tudo bem. Qual é o local que a gente vai subir essa construção? Qual é o tipo de construção que a gente vai fazer? Vocês ajudam a isso, achar o local, mapear onde o que o cliente quer morar, ou quer fazer ali e tudo mais para que dê certo. Isso é um outro segmento que eu faço hoje, né, tudo mais. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, né? Mas para iniciar uma obra, na verdade, a gente tem que ter toda uma estrutura. O que é essa estrutura? Primeiro a gente tem que, né, mapear o local, tudo mais. Faz um planejamento dessa obra. Qual é o planejamento? Qual é o prazo dessa obra que a gente vai executar? O que a gente vai executar cada semana, né? A gente monta um cronograma, né? Então a gente faz todo um estudo para conseguir entregar essa obra naquele prazo determinado, né? E a partir do cronograma a gente consegue ver se essa obra está sendo executada no tempo correto, ou se ela está adiantada, ou se ela está atrasada. E geralmente a gente faz um cronograma físico-financeiro também, exatamente para o cliente saber em qual etapa ele tem que fazer cada pagamento, né? Então tudo isso começa antes de iniciar a obra e às vezes a gente tem que resolver algumas documentações para iniciar essa obra, né? Tem que resolver uma RT, memorial descritivo, dependendo do que é a obra, às vezes a gente tem que montar um laudo antes, até numa parte de regularização também, então tem tudo isso envolvido antes do início da obra, o início, né, ou uma reforma, uma construção, enfim. Sim. Né? Nossa, bastante coisa, né? Bastante coisa. Eu queria fazer uma outra provocação, se você me permite. Quando a gente fala de obra, eu acho que a coisa que já vem na cabeça da galera é atrasar. Toda obra vai atrasar? Cara, não é que vai atrasar, né? Tem obras que a gente entrega antes do prazo. Tem coisas que a gente consegue entregar antes do prazo. Atrasa por N motivos, né? Às vezes é material que às vezes demora para chegar, às vezes documentação às vezes que demora para a gente até tá iniciando, às vezes tem um empecilho na obra. A reforma acontece isso muito, né? Tanto é que a gente está executando uma agora que a gente teve um problema com o elevador, então o elevador ficou parado 2 dias. E como é que você sobe 15 andares com materiais, né? Como é que tira as coisas? Então tem todos esses empecilhos no meio do caminho, que às vezes a gente não consegue prever. Fachada, né? Vou dar um exemplo. Às vezes, por conta do tempo, a gente não pode mandar o cordeiro descer na fachada. Tem todas essas questões envolvidas, por isso que às vezes acontece o atraso. É óbvio, se você não tem essas coisas envolvidas, né? Esses intempéries, né? Que a gente coloca, na verdade, em contrato, geralmente... Aí é erro da tua gestão, é erro do teu planejamento que foi feito. E é óbvio, todo planejamento que quando a gente faz, quando a gente cria, no meio do caminho, às vezes a gente tem que fazer alguma correção, alguma coisa para conseguir exatamente contornar o problema que a gente teve ali no meio do caminho. Então por isso que esse acompanhamento ele é feito semanal, entendeu? Para a gente entender o que está faltando, o que não está faltando, para a gente conseguir entregar naquele prazo que foi estipulado, entendeu? Não, e também tem o tempo, né? Se chove...
Exata. Se for aberto, né? Então você não consegue sim. fazer muita coisa, né? Entendeu? Entendi. Gente, não é fácil. Não é fácil ser engenheiro, não. Nada na vida é fácil, né? Até às vezes pra gente levantar da cama é difícil, né? Entendeu? Cara, hoje foi difícil pra levantar da cama. Tá frio, tá chovendo, você não quer sair. Sim. Bota o despertador, vou colocar mais 5, 10 minutos ali o despertador, entendeu? São escolhas que você tem que fazer. Sim. Entendeu? Bom, você costuma dizer que engenharia não é só cálculo. E aí, bom, o que pesa mais no dia a dia? Técnica ou gestão de pessoas? Caramba, É complicado lidar com um pedreiro? Não, pô, é fácil, pô. Ele vai falar que é complicado? Ele jamais, mas jamais. Vocês estão vendo que eu gosto de causar, mas jamais falaria isso. É simples. Vou te fazer a seguinte, agora eu vou mudar a pergunta. A pergunta é a seguinte, você nunca fez uma reforma? Não. Nunca fez. Experimenta, faz um teste social. Pega você uma reforma, tá? E faz sozinho. Tenta você contratar os pedreiros, os ajudantes, os pintores para executar essa tua reforma e contrata um profissional para estar acompanhando ali e tudo mais. Você vai ver que no primeiro caso, quando você for fazer esse fechamento, você vai fazer pagamento, o cara vai sumir, né? O cara vai começar a vir certinho, né, tudo mais, daqui a pouco ele vai começar a faltar, daqui a pouco ele já pegou 2, 3 obras ao mesmo tempo, aí o cara não tem ferramenta, aí ele começa a faltar, atrasa porque não tem ferramenta, aí ele vem trabalhar de chinelo, né, coisas que não podem, né, então tudo atrapalha, né, então, por isso que quando a gente trabalha nessa parte de gestão, a gente já tem que estar com tudo alinhado, já com as ferramentas alinhadas, com o material já comprado, já em cada etapa qual tipo de material que a gente já tem que comprar. Isso, e aí outra coisa, né? Vai fazer a obra sem conhecimento técnico, o cara te pede, eu quero 20 sacos de cimento, eu quero 30 de argamassa, e no final o cara usou 2 de um, 3 de outro, e fica lá sobrando lá, como se o dinheiro fosse capim, entendeu? Então eu acho que esse é o maior problema de fazer as coisas sozinho, né? E outra, quando você não tem conhecimento técnico, você tem que contratar alguém que vai, né, em qualquer área que você vai fazer, né? Então, por isso que é muito importante você ter um profissional ali adequado para tirar as tuas dúvidas, conversar com essa galera que não é fácil, você tem que saber falar o diálogo deles, entender porque ele está pedindo o material X, Y, Z, qual a etapa, se vai valer a pena, se não vale, a quantidade. Aí a galera faz, vou pesquisar aqui no ChatGPT, eu desenrolo, né, entendeu? E não é assim, às vezes, ainda mais quando a gente mexe em patologia, a parte estrutural, cara, não adianta você procurar no ChatGPT que ele não vai te dar resposta, entendeu? Ele até vai te falar mais ou menos ali, vai te dar uma direção, mas ali na hora ali do vamos ver, se você não tiver o conhecimento técnico, você vai fazer besteira, você vai errar, né? E construção, né, é uma coisa que você não pode errar, porque se você erra, cai prédios, você danifica casas, pontes, então, por isso que a gente estuda 5 anos, né? Não é esse negócio das pessoas terem... Isso de negócio de, pedreiro, aí não gosto de... Na verdade, é isso que eu queria trazer. Esse negócio das pessoas falarem, mas eu não gosto de obra, que nem eu brinquei, né? Eu falei, nossa, pavor de obra e tudo mais. Será que não é exatamente isso, da pessoa querer fazer tudo por ela mesma e não contratar um profissional que vai estar ali ajudando ela, vai ver a galera que vai trabalhar, tipo... Então essa galera que vai trabalhar é toda já organizada, porque essa pessoa que está fazendo a gestão trouxe tudo, não é exatamente isso? Você não acha que as pessoas não gostam de obra por conta disso também? Não. De ter que lidar também com pedreiro de bairro, vamos dizer assim? Não só isso, mas é que obra dá trabalho, né? Qual é o trabalho que dá? É muito ruim se você está morando naquele local e está tendo obra ali, é barulho, é poeira, é um monte de complicação. Então, na verdade, só se a gente está trabalhando num público específico, um nicho A, né, que geralmente está comprando, reformando, fazendo alguma coisa que não está naquele local, né? Então, esse é o maior problema de obra. A galera não acaba gostando de obra porque obra dá trabalho. Você comprar material, cuidar de profissionais, né, de pessoas, isso dá trabalho você fazer isso. Mas as pessoas que têm nessa capacidade e conseguem fazer toda essa gestão, as pessoas geralmente estão no ramo já há anos e conseguem desempenhar e conseguem tirar a obra de letra. Então tem pessoas que gostam de obra, tem pessoas que gostam de comprar na baixa um imóvel, reforma e vende. É o famoso flipping, né? Então tem pessoas que vivem só disso e estão ganhando bastante dinheiro, entendeu? E aí o que acontece? O cara que tem, né, um poder aquisitivo de comprar
segurar nessa baixa, ele contrata uma equipe, né, faz toda aquela gestão, ele diminui um pouco o lucro dele, mas ele não tem a dor de cabeça, né, de fazer toda essa gestão, de cuidar dessa equipe, e ele tem no final ali o lucro ali dele já esperado, né? É óbvio que obra alguma coisa foge. Às vezes a gente vai abrir uma parede de alguma coisa que a gente não sabe que tem e encontrar algum problema, alguma coisa. Sim. Mas se for dentro do esperado, você consegue ter aí fácil 20, 30% aí de lucro, entendeu? Entendi. Bom, bora pro nosso novo quadro da terceira temporada. 5 perguntas polêmicas depois de eu ter feito 32 fora do quadro. Então tudo bem. Bom, vamos lá. Primeira, existe muito prédio bonito por fora e mal executado por dentro? O mercado da construção vende estética antes de qualidade? 100%. 100%, 100%. E hoje ainda mais, né, as construtoras estão barateando, né, a parte executiva, então tem vários problemas. Tanto é que toda obra, para quem não sabe, né, toda obra ela tem no mínimo 5 anos de garantia pela construtora. E tudo mais. Eu nunca vi ninguém falando isso, não. Na verdade é uma informação que a gente que trabalha com obra sabe, né? Então, vou construir um prédio hoje do zero, a construtora é obrigada a te dar 5 anos de garantia no processo construtivo. Ah, então peraí. Ah, tá, mas... Vamos ver, eu entrei esse... Mas aí quando eu entro, começa a valer esse... Não, 5 anos, não? a partir do momento que sai o habite-se, que é um documento que pode habitar aquele local. Ah, entendi, tá. Entendeu? Entendi. E aí tem 5 anos. 5 anos de garantia. E aí, por exemplo, tem todas as vistorias e tudo mais antes de você entrar. Exatamente. Que aí, normalmente, o certo... É contratar um profissional. Por favor, né, gente? Tá nessa câmera aqui, né? Então, por favor, né, gente? Contrate profissional pra ir junto com você. E aí, então, vamos dizer assim, eu entrei, aí tá. O profissional foi comigo, viu todas as vistorias, arrumou tudo, deu certo. Entrei, Perfeito. comecei a reformar, terminei a reforma, comecei a morar. Os 5 anos já tá valendo ali. Aconteceu alguma coisa, depois da minha reforma, esse seguro vale pra isso? Então, ele vale na seguinte forma, vou te explicar. O que acontece? Você fez a tua reforma, tudo correto, tudo mais, com a documentação certa. Começou a aparecer trincas no teu teto, começou a aparecer trincas na tua parede, aí você entra em contato com a construtora e ela tem que fazer a correção dessas trincas, se for por conta da construção, de algum vício da construção. Ela é obrigada a estar fazendo. Acontece muito em prédios, né? O que acontece nos prédios? Na área comum do prédio, acontece um problema ali, a construtora tem que voltar para fazer essa correção. Garagem, acontece muito, né? Problema em garagem. Às vezes acontece problema de encanamento, né? E tudo mais. Então, a construtora ela é obrigada durante esses 5 anos. Então, toda construtora, ela tem, na verdade, uma equipe, né, do pós-obra que é exatamente para resolver esses problemas que acontecem durante esses 5 anos, entendeu? Então, todos os síndicos, né, que estão vendo aqui o nosso podcast hoje, tem que ter esse conhecimento para acionar a construtora durante os 5 anos. Depende do contrato, depende da construtora. Às vezes eles prolongam esses 5 anos, acaba virando 10, 7. Aí a parte jurídica que vai estar informando. Aí já foge um pouco da minha alçada. Né? Então não vou falar besteira porque eu não tenho tanto conhecimento nessa área, né? E tudo mais. Entendi, mas olha, eu nem sabia que existia esses 5 anos. Tudo tem 5 anos. Parte de construção do zero. Sim, né? sim, do zero. entendi. Bom, bora para mais uma. Na sua opinião, o Brasil sofre com mais excesso de burocracia na construção ou com gente querendo bular regras? Com pessoas engessando. As pessoas acabam engessando, na verdade. Então, as burocracias acabam engessando a gente. Às vezes, algo que era pra gente fazer em 2 semanas, 1 mês, demoram 5, 6, vão se arrastando. Entendeu? Parece que criam a burocracia para te vender a facilidade. No Brasil funciona muito isso, né? Entendi. Bora para mais um. Você acha que hoje qualquer pessoa se vende como especialista em obra nas redes sociais sem ter preparo técnico? Com certeza. Até às vezes a pessoa que tem preparo técnico não tem conhecimento para resolver as coisas, entendeu? Também tem isso também nas redes sociais, né? Então tá vendo? Tem esse pavor das redes sociais também. A galera querendo atrapalhar, mas não só o teu. O trabalho de todo mundo. Mas as redes sociais é bom porque você tem a prova social ali, sim, entendeu? concordo. Você consegue ver e tudo mais, fazer o acompanhamento do trabalho, se está sendo correto, se não está. Então hoje você consegue, né, ter muito mais do que tinha antigamente. Sim. Mais uma. Obras públicas no Brasil carregam fama de atraso e problema. Tá. Esse preconceito é exagerado ou tem fundamento? Bom, vamos lá. A gente vai entrar num tema polêmico agora, né?
Eu faço obra pública, então... Não, eu quero muito falar sobre isso. Mas os 5 perguntas polêmicas já adiantou pra gente. Pode falar. Tá, vamos lá. É muito burocrático trabalhar com obra pública, né? Então, a pessoa que trabalha com obra pública, uma obra particular, ele tira de letra, né? É muito mais fácil você fazer um particular do que fazer um público. O público envolve muito mais pessoas, envolve uma comitiva muito maior, envolve uma fiscalização muito grande, você não consegue fazer nada por fora, tem que citar ali 10 pregos, você tem que botar esses 10 pregos, a gente faz, na verdade, para conseguir receber, a gente faz um documento, tem que enviar esse documento, tem a fiscalização, ele olha para depois soltar, né, esse pagamento. Então, as obras públicas é muito mais burocrático. É porque, no fim, tá falando de dinheiro público. Exatamente. E aí tem que ter... para onde esse dinheiro tá indo, tudo isso, né? Exatamente. Tem essa parte, na verdade, muita gente não sabe, tá? Muita gente não sabe, mas o governo ele tem uma plataforma que você consegue ver, na verdade, todas as partes públicas, seja obra, seja o que for, tem um sistema no governo que ele fala qual é o valor daquele contrato, quanto já foi pago, quanto não foi pago. Então isso tudo é público, para qualquer pessoa tem o acesso e consegue ver, entendeu? Entendi. A gente nem faz nenhuma ideia. Tanto é que nós, como empresa, a gente tem que fazer o cadastro nesse site. Sem o cadastro a gente não consegue nem receber, né? Então tudo que a gente faz, tudo que a gente executa, a gente sobe lá, né, nesse cadastro, e aí tem as informações e tudo mais, batem as informações, tem um fiscal, óbvio, ele bate a informação que está no site também, e aí ele atesta para você conseguir receber esse pagamento. Entendi. Entendeu? E isso tudo é aberto para qualquer tipo de pessoa, pode ir no site, pode conferir, entendeu? Sim. Bom, vamos para a última, que a gente volta sobre obra pública. Se você pudesse mudar uma única coisa no setor da construção civil brasileira hoje, o que seria? Uma única coisa? Eu acho que a burocracia. É o que mais ali... Vou usar essa palavra, mas qualquer coisa você me corrige. Atrapalha? É isso? Atrapalha para a gente iniciar, fazer, executar também atrapalha. E outra coisa também, que eu mudaria também. Eu acho que tem profissionais hoje que se vendem, se prostituem, na verdade. Eles fazem meio que um leilão, né, para estar resolvendo documentações e tal. Às vezes eles estão assinando coisas que eles nem sabem o que é. Nossa, então sim. Tem essa prostituição da profissão, né? E essas são as duas coisas que eu mudaria, tanto a burocracia quanto essa parte da prostituição. É claro, tem o CREA, né, que teria que estar regulamentando e não regulamentar nada. Eu não vou nem entrar nesse detalhe, senão a gente vai ficar aqui até amanhã conversando. Bom, foi isso, 5 perguntas polêmicas. Eu falei que não ia ser polêmico, mas teve um polêmicozinho assim, né, gente? Mas pra todo mundo tem. Tá tudo bem, se vocês entrarem aí, eu acho que tem que ter, Caio, uma parte no YouTube do Tauricast só de 5 perguntas polêmicas de todos os convidados. Vou montar essa playlist aí pra vocês assistirem esse quadro. Bom, vamos falar de obra pública. Porque, cara, você participou de uma coisa que eu achei muito legal. Eu quero muito falar sobre isso. Eu tô procurando aqui no meu... achei, no meu roteiro. Cara, você participou da restauração de um bonde histórico de Santos. Qual foi o bonde? Na verdade, eu tô executando ainda. Ainda, sim? Não finalizei ainda. Na verdade, ele é um bonde português, que ele veio de Portugal, na verdade. Ele não é português, né? Ele foi feito na Finlândia, foi para Portugal, e de Portugal veio de doação para o Brasil. E aí, quase uma dupla cidadania, vamos dizer assim. Exatamente. E aí ele veio para o Brasil, veio, na verdade, só a carcaça, né, toda danificada. E aí foi feita uma licitação para fazer o restauro desse bonde. Nossa, só a carcaça? Só a carcaça, só a parte... E tem foto? Tem. Depois tu manda pra gente, que eu dou trabalho pro editor e ele põe aqui. Não, a gente tem vídeos e tudo mais, a gente fazendo a retirada do local, colocando no galpão pra gente estar iniciando, a gente tem todo esse processo, a gente tá fazendo... Essa documentação, legal. Esse acompanhamento, né, tudo mais, com vídeos e tudo mais. E aí, ele tem um número, né, o bonde, ele é um, se não me engano, é 137 e 147, agora me fugiu a memória, tá? E aí, o que acontece? Veio, né,
ficou no pátio da CT, aí a gente ganhou essa licitação, então a gente retirou do pátio da CT e colocamos no nosso galpão. Ainda tem isso, participou de uma licitação. Isso, exatamente. E aí a tua empresa ganhou. Isso. Perfeito, nós ganhamos e tudo mais. Não, só quero trazer também pra galera, tipo, tem uma licitação, tem tudo, exatamente. a burocracia. Tem toda a burocracia, exatamente. E outra coisa que também que é burocrática, até para abrir uma licitação, né, eles demoram cerca de quase 1 ano para abrir uma licitação. Né? Então tem todo o estudo, tem todos os valores que são feitos para sair e tudo mais. E aí depois que saiu, né, o edital, a gente lê esse edital, vê se a nossa empresa está apta ou não está apta, vê toda a documentação, tudo bem. Hoje, né, a gente tem uma equipe de licitação que só na empresa só faz isso, que é uma advogada que é a Adriana, ela que toma conta, a gente tem toda a estrutura, então ela faz as pesquisas das licitações e mandam para nós. E aí sou eu que analiso se vale a pena ou não vale a pena entrar. E aí eu calculo os valores, os mínimos que a gente consegue entrar e passo para ela. Né? A gente tem isso tudo planilhado, a gente tem todo um sistema e tudo mais das datas que vão acontecer, que não vão acontecer, o que vale a pena entrar, o que não vale a pena entrar, enfim. E aí eu mandei o valor para ela e aí ela participa dessa licitação. Essa licitação ela é online e a gente não sabe quais são as empresas que estão. Aparecem licitante 1, 2, 3, 4, 5. Então a gente não sabe quem está participando. E aí tem um pregoeiro, né, que ele é o responsável ali e tudo mais. E aí a gente começa a dar os lances e tudo mais. E aí o que acontece? Aí tem vários modelos, né? Tem o modelo aberto, modelo fechado. Essa que a gente ganhou do bonde, ele era aberto e fechado. Então ela começa aberto, então a gente vai dando os lances e a gente enxerga todos os lances que as pessoas estão dando também. Só que aí chega no momento que ele vira fechado. Então aí fecha. E aí tu só vê o teu lance, é isso? Só o teu lance. Aí é aquele momento que você tem que soltar o valor e tem que aguardar 5 minutos, enfim, depende da licitação, é diferente, né? E aí você tem que esperar para ver se você foi o ganhador. Então essa de Santos funciona assim dessa forma, aberto e fechado. E aí o nosso lance ganhou, de nossa diferença do primeiro colocado para o segundo colocado foi algo de R$40 mil. Foi algo muito próximo ali, entendeu? Aí tudo bem, a gente ganhou, mandamos documentação, tudo mais, aí fomos aprovados toda a documentação, e aí demorou ainda meses até a gente iniciar, né? Porque tem toda a parte burocrática e tudo mais. E aí, depois que deram o ok para a gente iniciar, a gente preparou a equipe para seguir todo o cronograma, para fazer retirada e tudo mais. E a gente está fazendo toda a restauração dele. Cara, então, então a gente está nesse processo. Vocês já levaram ele para onde? Hoje ele está no nosso galpão. A gente tem um galpão, né? E a gente levou para o galpão e a gente está fazendo a restauração 100% no galpão. E tipo, ele tá literalmente só a carcaça mesmo? Sim, só a parte de madeira. Que que acontece? A gente, para conseguir tirar de lá, a gente criou um carrinho com estrutura metálica para aguentar esse peso. Colocamos eixos de caminhão, rodas de caminhão, para conseguir aguentar. E aí hoje a gente está trabalhando na parte da estrutura do bonde. Então, qual é essa estrutura que a gente está trabalhando? Toda a estrutura metálica a gente está mexendo nele, né? Reforçando, colocando reforços, mexendo, né, com toda a parte de ferragem nele. E estamos tratando também as madeiras também, né, que são etapas, né? Então a gente está cuidando primeiro da carroceria e tudo mais. E depois de pronto, né, esse projeto, esse bonde, na verdade, ele não vai andar, ele vai ficar parado. E aí ele vai para a Praça das Bandeiras. E aquele bonde que hoje fica na Praça das Bandeiras, ele vai sair e vai voltar a circular nas linhas que hoje nós temos aqui na cidade de Santos, né? Vou dar um de jornalista, tá bom? Rapidinho, jornalista de fofoca. Praticamente uma bomba no Tauricast, que eu não sei se vocês sabiam, mas a gente tá com informação de primeira mão. Tô brincando, tá? Não sei se era ou não. Eu não fazia a mínima ideia. Você sabia também, Caio? Não fazia a mínima ideia que o bonde, então, que tá na Praça das Bandeiras, na Praia de Santos, vai sair, vai voltar a andar, a circular, e esse vai ficar lá. Esse vai ter um novo bonde turístico ali, parado, pra galera tirar foto. Exato. Na verdade é assim, eu vou te explicar. Ele vai ficar parado, só que, na verdade, ele vai ser um ponto de informação turística. A gente chama de pitch. Então, o que acontece? Dentro do bonde, ele vai ter ar-condicionado, ele vai ter banheiro. Praticamente um escritório. Praticamente, exatamente. Caramba, então, as pessoas vão poder entrar no bonde e vai ter uma pessoa da prefeitura lá dentro do bonde.
E aí para tirar as informações e tudo mais. E aí a pessoa vai conseguir ver dentro do bonde tudo mais, que a gente está respeitando as características, né, Cara, que históricas e legal tudo isso, mais. meu. Não Exatamente. sabia mesmo. Na verdade, saiu, alguns jornais e tudo Aham, mais, saiu até na tribuna e tudo mais. aham. Teve uma reportagem com a gente, com o pessoal da prefeitura também para explicar. Só que a fundo é a primeira vez que eu tô comentando, né? Tem muita gente que não sabe ainda, né? Olha aí, tá vendo, gente? Primeira mão, porém nem tanto, mas praticamente aqui, entendeu? Foi isso. Cara, que legal. Quando tu mandou pra gente e tudo mais, na verdade, quando eu vi o teu perfil, eu acho que foi uma das coisas que mais me interessou, assim, obras públicas. Eu falei, cara, eu preciso chamar ele e falar sobre isso. Porque eu acho que é uma coisa que, tipo, a gente nem vê ninguém falando sobre. É difícil, é difícil. E aí, putz, quando você me mandou parte do roteiro das perguntas, é que a galera responde tudo antes pra gente criar o roteiro e falou, tipo, da restauração do bonde, eu falei, cara, muito legal. Cara, muito legal. É bem bacana toda a história que a gente está envolvido por trás. E é um trabalho muito, não só da engenharia, a gente está trabalhando muito com arquitetura. Então hoje no bonde, é óbvio, eu sou engenheiro responsável, mas hoje a gente trabalha hoje com um arquiteto, que ele é especialista em restauração. Então ele restaura, ele faz parte da Cúria, para quem não sabe, a Cúria cuida de todas as igrejas, né, da Baixada. Então ele é especialista em restauração há mais de 30 anos, foi professor de universidade e tudo mais. E aí ele está com a gente nesse projeto do bonde. Então ele é o especialista. Então a gente buscou alguém no mercado para somar com a gente para a gente estar executando o trabalho. Então a gente trouxe toda a expertise dele para o bonde, e aí ele está passando coisas que eu nem imaginava. Tem produtos que a gente está utilizando que eu nem sonhava que tinha no mercado, até para facilitar o nosso trabalho. Então ele fez todo um estudo do bonde, ele pegou, na verdade, toda a história do bonde para a gente fazer o mais fiel possível. Então, como ele é especialista, ele fez todo o mapeamento do bonde, tudo que precisa ser trocado, tudo que precisa mexer e tudo mais. Então, a gente quer entregar um trabalho para entrar para a história, na verdade. Então, a gente está entregando um trabalho além do esperado, sempre que eu te falei lá atrás. Então, e outra coisa, o bonde, eu vou falar, vamos lá. Ele vai ter placa solar em cima, na verdade, que vai fazer toda a alimentação, né, das coisas elétricas no bonde. Ele vai ter, na verdade, um painel com LED passando as coisas e tudo mais. Então, são coisas que a gente está entregando tecnologia, coisas atuais, com coisas do passado. Cara, muito legal. A gente vai conseguir entregar tudo junto num projeto só, entendeu? Não, e eu ia te... Deve ser aí, ó. Vê se não tá soltando ali também atrás dela. Nossa, fazia tempo que eu não parava o podcast no meio. Voltou? Acabou a bateria. Cansou. Já nem lembro mais. Não, tá, tudo bem, mas ok. E eu ia falar, perguntar pra você sobre qual o maior desafio. Então, por exemplo, manter ali tudo original do bonde ou colocar um banheiro dentro dele? Eu acho que é manter a originalidade. O banheiro é até simples, né? O banheiro a gente tá acostumado a fazer. Cara, né? juro. Não, sim. Mas eu juro que na minha cabeça eu tô tentando imaginar um banheiro dentro do bonde, tá? Na verdade, eu vou te explicar. O banheiro, a gente chama de vestíbulo, né? Eu também não sabia, eu descobri também isso também. O vestíbulo, na verdade, é o seguinte. O bonde tem o corpo dele e tem a frente e atrás. Na verdade, ele não tem frente e trás, né? Essas partes a gente chama de vestíbulo. Onde a pessoa fazia as manobras, Sim, né? sim. Controlava. Aquilo ali é o vestíbulo. Então, o banheiro, ele vai estar ali naquele vestíbulo. Entendi. Em um dos vestíbulos vai ter um banheiro, entendeu? Então, vai ser nessa parte. E aí, essa parte de dentro, né, da carroceria que a gente fala, onde tem as janelas e tudo mais, aí onde vai ficar a pessoa da prefeitura ali dentro e tudo mais. Então a pessoa vai entrar, né, normal, nesse primeiro vestíbulo que vai ter, na verdade, que não vai ser o banheiro, e aí ele entra e nos fundos tem o vestíbulo que é onde o segundo, né, que tem dois, na frente e atrás, que vai ser o banheiro ali, entendeu? Entendi. Eu imaginei aqui na minha cabeça o bonde. Aí, bom,
Se vocês não pegaram, acessa a imagem de um monte aí que vocês vão conseguir imaginar. Mas, cara, muito legal. Muito legal mesmo. Bom, vamos fazer um jogo? Perfeito. Rapidinho. Eu já meio que expliquei pra ele e tal, o que é. Aprova ou embarga. Ou aprova, concorda, faria ou acha certo. O embarga, discorda, acha errado, não faria. Eu vou falar algumas frases e aí tu responde, tá bom? E aí, se quiser explicar algum ou eu perguntar por quê. Vamos lá, hein? Perfeito. Cliente querendo começar a obra sem projeto completo. Aprova ou embarga? Embargo totalmente. Escolher empresa só pelo menor preço. Aprova ou embarga? Embargo, a gente não tem nem que pensar, né? Reforma feita sem engenheiro ou responsável técnico. Não dá nem pra começar, né? Não dá nem pra começar. E outra coisa, a gente falou sobre isso aqui. Então a galera que tá assistindo já concorda que embarga total. Comprar imóvel antigo para reformar e revender. Aprova ou embarga? A gente aprova totalmente. Com um adendo, né? Na verdade, se for um imóvel histórico, tombado, que a gente fala, Sim. tem que ter a aprovação do Condepasa para fazer qualquer coisa, até para pintar e tudo mais, tem um órgão que regulamenta isso. Sim. E o bom de Condepasa também está em cima também. Entendi. Então, é tudo que a gente tem que trabalhar também. Inteligência artificial ajudando na engenharia e projetos. Aprova ou embarga? Aprovo 100%. Boa. Obras públicas feitas por menor preço de licitação. Aprova ou embarga? É assim que funciona. Ganhar o menor preço. Sim. Independente É da... meio óbvio, né? Vamos dizer assim. Ganhar Tá. o menor preço. Então, Entendi. não sou eu que faço a regra do jogo, né? Só joga o jogo. Só jogo o jogo. Derrubar prédio antigo para construir algo moderno. Aprova ou embarga? Depende. Aí vai depender do prédio antigo, da história do prédio, se pode demolir, se não pode, da viabilidade econômica. Então tem que ser feito um estudo para eu te falar se eu aprovo ou não aprovo, entendeu? Não é uma loucura derrubar um prédio antigo para construir algo novo, que é tudo um cubículo? E antigamente tudo era maior? O que você pensa sobre isso? Depende muito. Por que falo depende? Depende da verticalidade da cidade, se pode ou não pode a gente construir um prédio desse tamanho. Os apartamentos hoje são menores exatamente para a gente colocar a maior quantidade de apartamentos dentro de um edifício. Né? Então vai depender muito da tua proposta. E outra coisa, tem estudos, né, que se a gente for procurar, as pessoas, né, preferem imóveis menores porque ficam menos tempo nos imóveis. Então tem N fatores. Então hoje você consegue encontrar tudo no mercado. É óbvio, eu quero um imóvel maior, você consegue encontrar também com plantas maiores. Sim. Quero um imóvel menor, você encontra também. Entendeu? Então tem para todos os gostos, entendeu? Então hoje eu não nem aprovo nem discordo, entendeu? Entendi. Vai depender muito da tua proposta, do que você Entendi. quer, entendeu? Boa. Influenciadores de obra e construção dando dicas na internet. Aprova ou embarga? Cara, aí eu vou pegar no pé de muita gente, né, se eu falar. Vamos Vou pular entrar. esse. Não, vou aprovar. Fazendo da forma correta, eu aprovo. Boa. E o último. Cliente que muda tudo no meio da obra. Embarga ou aprova? Cara, depende. Vou te falar por que depende. Se ele está fazendo uma correção benéfica, a gente aprova. Se é uma correção maléfica, vai trazer malefícios, aí a gente embarga. Entendi. E bom, a última de vez, que é: qual obra você embargaria na hora só de olhar? Que tipo de obra? Aqui não tem projeto, aqui não tem planejamento. Então, antes de tudo, né, o início de tudo, a gente já embarga. É melhor você embargar no início do que você começar essa execução errada e você querer resolver lá no meio do caminho. Sim, Né? sim. Bom, chegamos ao fim do jogo e também estamos chegando ao fim do nosso episódio. Passou rápido e aí a gente vai para as nossas perguntas clássicas do final. Que é: o que você falaria para quem tá saindo da faculdade ou entrando na faculdade? Para ter paciência, muita paciência, porque as coisas não acontecem do dia para a noite, né?
Se você tem um objetivo, se você tem um sonho, se você tem um foco, vai trabalhar, vai buscar, vai correr atrás desse objetivo, desse foco. Não deixa se desviar e ir para outros caminhos. Se você já tem focado o que você quer, o caminho que você quer trilhar, você já encontrou uma faculdade que você quer seguir, dê tempo ao tempo. Vai estudar, vai maturar, vai aprender outras coisas para você conseguir, no final, encontrar o seu objetivo final, entendeu? Sim. Então, dê tempo ao tempo. Boa. Uma última provocação. Te incomoda essa piada do engenheiro virar Uber? Pra mim não me incomoda. Pra mim não me incomoda. Até no começo, eu não mencionei, mas no começo lá atrás, quando eu iniciei a empresa, eu trabalhei de Uber. Consegui trabalhar 2 meses só, porque que eu fazia? Quando eu cheguei dos Estados Unidos pro Brasil, eu aluguei um carro, porque eu precisava me locomover. E aí, para pagar o carro, eu fazia Uber de noite. E aí de dia eu ia entregando o cartãozinho nos prédios e tudo mais para conseguir fechar clientes. Aí eu comecei a fechar 1, 2, 3 clientes e aí eu não conseguia mais trabalhar de dia e de noite. Aí eu optei por trabalhar de dia. Então teve Qual é o maior problema que eu vejo? O Uber, na verdade, 99 e tal, enfim, o que for, né, parte de corrida, tem que ser um trampolim por teu objetivo final. Perfeito, eu ia comentar exatamente isso. Tem que ser o trampolim. Ele não é um trabalho para você começar e ficar o resto da tua vida. Porque aí no fim para algumas pessoas se tornou isso. Exatamente. Entrou e aí se acomodou e ficou. Tu já fez diferente. Eu já tinha o que eu queria, então eu entrei para fazer, mas eu já tinha na minha cabeça o que eu queria fazer. E aí foi o que eu fiz. Foi um trampolim para eu conseguir chegar no meu caminho, no meu objetivo. Então, se você está hoje, se você é engenheiro e você está no Uber, cria um planejamento, cria metas, né? Preciso ganhar X no dia porque eu tenho que pagar as contas, mas também tira 1, 2, 3 horas para fazer algo diferente. Sim. Estudar, tentar, que nem eu fiz, entregava cartãozinho de prédio em prédio, falava com o porteiro, falava com o zelador, falava com o síndico. Então, você tem que ter um planejamento, alguma coisa, tudo que você vai fazer na tua vida, na verdade, né? Sim, sim. E bom, para encerrar de vez, a última, essa eu vou até ler. Quando você olha para tudo que já construiu, obras, empresas, patrimônio histórico, projetos, qual o legado que você quer deixar como engenheiro e empreendedor? O legado que eu quero deixar, acho que é primeiro para essa nova geração que está vindo, né? Para tentar fazer diferente. Né? Se eu vim do nada, eu consegui e tudo mais, mesmo novo, mesmo com 22 anos que eu me formei, consegui conquistar tudo que eu consegui. Óbvio que tem muita coisa ainda para conquistar, muita coisa ainda para passar ainda. Se eu conseguir, qualquer pessoa consegue. As mesmas horas que eu tenho, você também tem, todas as pessoas têm. É claro, tive muitos erros, isso é normal, né? Só que eu nunca desisti. Fiquei um tempo também, quando meu pai faleceu também, meu pai trabalhou comigo. Eu comecei a empresa, chamei meu pai para trabalhar comigo, porque eu precisava de alguém de confiança para me ajudar a tocar as coisas e tudo mais. E aí depois que ele faleceu, eu tive uns 6 meses ali que eu fiquei, cara, vou voltar a fazer obra, vou voltar a passar por isso. E aí eu virei a chave e falei, cara, eu tenho que seguir esse legado, eu tenho que continuar esse legado. Então é isso que eu quero deixar para as novas gerações, exatamente isso. Comece o seu negócio, trabalhe, vá até o final, vá até o seu foco. Então eu quero deixar isso na engenharia. E é claro, com projetos marcantes. Por isso que eu fui para a área da construção, por isso que eu fui para a área da incorporação também, não só da área pública. Claro, na área pública a gente já tem um projeto marcante, ou fora outros que a gente já tem fechado, outros contratos que a gente está executando também. Só que eu quero deixar meu legado, seja com prédio, seja com uma construção, uma incorporação. Por isso que a gente acabou criando, na verdade, esse 360, né? Peguei um sócio e tudo mais que ele é advogado, né, que é o Rafael. E aí a gente sentou, a gente viu um problema no mercado. Qual era esse problema no mercado? Tanto é que é um legado que eu quero deixar também para as novas gerações também. O problema no mercado era o seguinte: muitas pessoas acham terreno, constroem, mas eles não te dão suporte jurídico, eles não te dão suporte de vendas. Então o que a gente criou? Né? A gente criou, eu e o Rafael, a gente pensou que era o seguinte: cara, vamos fazer do começo até o final. O que é começo até o final?
Você está procurando um terreno, alguma coisa, então a gente faz o levantamento desse terreno, toda a parte jurídica, se tem problema, eu uso o capião, se não tem, como é que está a documentação desse terreno. Se tiver qualquer embaraço, a gente resolve, né, esse embaraço e tudo mais. Aí eu monto todo o planejamento, o que dá para construir, o que não pode construir, se vai ser comercial, se vai ser residencial, quantos pavimentos dá para fazer, quanto não dá, o que o terreno ele te atende, né, tem todas as normas e tudo mais. Então eu faço esse levantamento, faço os custos também, quanto que vão ser gastos, né, da obra e tudo mais. E a gente já, em contrapartida, a gente tem os nossos parceiros, né, na parte de vendas, então a gente já começa a fazer essa venda enquanto está na planta ainda. Então, enquanto a gente está começando a construção, a gente já está vendendo. Então, as pessoas que querem investir, isso é muito legal. Então, a gente viu esse problema no mercado que ninguém estava fazendo, então a gente está fazendo também. Então, a gente começou a fazer dessa forma, deu muito certo, e aí hoje a gente também já está construindo, fazendo as nossas construções próprias, né? Então, é esse legado que eu quero deixar também. Então, a gente viu um problema no mercado, a gente buscou a solução, então a gente já está construindo, então uma coisa vai chamando a outra. Então, é não parar, é sempre se desafiar, sempre fazer as coisas, sempre dar essa sequência, né, no trabalho, nunca deixar ele parar. Então, é isso que eu quero deixar, esse legado. E muito legal, cara. Não se acomodar, né? Sim, sim, muito legal. E, bom, parabéns pela carreira. Ansioso para ver o bonde pronto, tá bom? Aí Com certeza. O dia que ele estiver pronto, eu vou lá e vou fazer um story pro Tauricast, tá bom? Vou cobrar, viu? Daqui a alguns meses, isso, tá lá isso. para fazer e tudo mais. Isso, pode deixar. A gente vai estar lá na inauguração. Legal, legal. Bom, fala teu Instagram, como é que eu te acho, quero trabalhar contigo, a empresa e tudo mais. Tá, vamos lá. Meu Instagram hoje é Kaique Martins, Kaique é com C, C-A-I-Q-U-E. Tá? Esse é meu perfil pessoal, a gente está trabalhando ele, né? A gente tem a nossa social media, tem as coisas e tudo mais, a gente está trabalhando, melhorando o meu perfil, tem muita coisa para mostrar e não estava mostrando. Das empresas, se eu for começar a falar aqui, tem várias empresas, tem a RC2, dá para encontrar também, obras, tem a da SM, que a gente faz obra pública, então... Cara, se for começar a falar todos, é mais fácil ir no meu e qualquer coisa... E aí... Exatamente. Acha lá pelo teu e aí entra em contato e tudo mais. Exatamente, é mais fácil pegar todas as informações e tudo mais. É isso. Pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do Tauricast. Quer me seguir também? @VitorLeutes, como tá aí embaixo, em qualquer rede social. Segue também o Tauricast lá no Instagram e no TikTok, QR Code aí aparecendo para vocês para ficar mais fácil. Se você tá assistindo a gente aqui no YouTube, se inscreve no canal, ativa as notificações, curte o vídeo, tá bom? E deixa um comentário pro Kaique que a gente manda pra ele vem responder, ou ele manda e a gente responde, como o Tauricast tira todas as dúvidas de vocês, tá bom? Tá escutando a gente nas plataformas digitais, também dá pra seguir e deixar um comentário, tá bom? Muito obrigado, tá? Foi um episódio muito, muito legal mesmo, foi um prazer e finalmente tivemos um engenheiro pra falar sobre engenharia aqui no Tauricast. Obrigado, viu? Fechado. Obrigado, viu, Vitor? Obrigado pela presença, obrigado, né, pelo convite e tudo mais. Espero que a galera goste e se identifique um pouco, né, com a minha trajetória, se identifique também sobre a parte de engenharia e que sigam esse caminho também. Exatamente. Valeu. Tchau, tchau, pessoal.